Você já reparou como o número 7 parece estar em toda parte na Bíblia? Não é por acaso. Desde a primeira página de Gênesis até as últimas profecias do Apocalipse, o número 7 é uma constante, aparecendo em momentos cruciais da história da humanidade e nas instruções divinas. Mas por que esse número é tão recorrente? E o que ele realmente simboliza? É uma pergunta intrigante, porque na Bíblia nada está ali por acaso. Cada palavra, cada número tem um propósito profundo, e o 7, em especial, parece carregar um significado místico e sagrado, que revela muito sobre a maneira como Deus trabalha no mundo e no universo. Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na simbologia do número 7 e entender o que ele realmente significa dentro do plano divino. O número 7 é frequentemente visto como o número da completude, da perfeição divina e do propósito espiritual. Não é apenas um número usado aleatoriamente, mas algo que reflete o próprio caráter de Deus e sua maneira de operar no cosmos. Da criação do mundo, que foi finalizada no sétimo dia, até os ciclos de festivais e profecias, o número 7 está intrinsecamente ligado à história da salvação e ao relacionamento de Deus com a humanidade. Mas além disso, será que esse número tem um impacto em nossas vidas hoje? A verdade é que, mesmo sem perceber, o número 7 pode estar influenciando a maneira como vivemos e entendemos nosso lugar no mundo. Neste vídeo, vamos explorar cada um desses mistérios e ver o que esse número tem a nos ensinar. Fique até o final, pois o que vamos revelar sobre o número 7 vai surpreender você. O número 7 aparece pela primeira vez na Bíblia no relato da criação, um momento emblemático que estabelece o tom para toda a narrativa bíblica. Deus criou o mundo em 6 dias, mas no sétimo ele descansou. Isso não foi apenas um descanso físico, mas um momento de santificação, onde o ciclo da criação foi encerrado com perfeição. Desde então, o número 7 foi instituído como o símbolo da completude divina, um padrão que vemos se repetir em muitos aspectos das leis e festividades do povo de Israel. Mas o que mais o número 7 pode nos revelar? Muito mais do que apenas um símbolo de descanso, ele representa a ordem divina em tudo o que é feito. Veremos como, ao longo das Escrituras, esse número aparece em diversas formas, sempre relacionado à ideia de finalização, renovação e propósito divino. Além disso, as leis e festividades judaicas também revelam um padrão profundo relacionado ao número 7. Festas como a Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos são realizadas em ciclos de 7, refletindo a maneira como Deus orientou seu povo a celebrar sua presença e bênçãos. Não é apenas uma questão de tradição, mas de alinhamento com o tempo divino. O ciclo de 7 dias e 7 anos sempre esteve relacionado à renovação espiritual e material. O ano sabático e o jubileu são exemplos claros disso. Mas, será que essas festividades e leis ainda carregam um significado para nós hoje? Através dos olhos da fé, veremos como o número 7 ainda pode nos guiar em nossa própria jornada de renovação e propósito. Vamos agora entrar nos detalhes específicos de como o número 7 moldou as Escrituras e o plano divino. O relato da criação em Gênesis 1:22 é um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Nele, o número 7 aparece em sua forma mais poderosa e simbólica. Deus cria o universo em 6 dias, trabalhando meticulosamente em cada etapa da criação. Luz e trevas, terra e mares, plantas, animais e, por fim, o ser humano. Mas, ao completar o 6º dia, algo ainda faltava para que tudo estivesse perfeito. Foi no 7º dia que Deus descansou e abençoou a criação. O descanso de Deus não foi apenas um final para o processo criativo, mas a consagração do tempo e do espaço. O 7º dia tornou-se o sábado, um dia de descanso e santificação, que serviria de modelo para o ciclo de trabalho e descanso de toda a humanidade. A importância desse dia está no fato de que Deus não só descansou, mas o abençoou e o santificou.
tornando-o um símbolo eterno de completude. Esse ciclo de 7 dias não só moldou a semana que seguimos até hoje, mas também definiu o conceito de tempo sagrado. Deus criou o mundo em um ciclo perfeito de 7, onde a criação e o descanso estavam entrelaçados. Isso nos ensina que o trabalho árduo, seguido pelo repouso, é um princípio divino que deve ser seguido. Mas a criação em 7 dias também nos mostra outra verdade, que tudo o que Deus faz é perfeito, completo e sem falhas. Cada detalhe da criação estava no lugar certo ao final dos 6 dias, mas foi o 7º dia que deu sentido a tudo. Isso aponta para a maneira como Deus opera. Ele completa aquilo que começa. Mesmo em nossas vidas, Deus está sempre trabalhando para trazer à plenitude o que Ele começou, e o número 7 nos lembra dessa verdade profunda. Por fim, o ciclo de 7 dias da criação revela algo fundamental sobre o caráter de Deus e o relacionamento dele com a humanidade. O 7º dia é um lembrete constante de que Deus deseja que o ser humano também participe de seu descanso, desfrutando da perfeição e completude que ele estabeleceu. O sábado, como um dia de repouso, é um convite para que a humanidade se reconecte com o Criador, contemplando a perfeição de sua obra e experimentando a paz e a renovação que vem do alinhamento com a ordem divina. Assim, o número 7, desde o início da Bíblia, não apenas simboliza a perfeição, mas também nos convida a entrar no descanso perfeito de Deus. Um descanso que transcende o tempo e toca na eternidade. O número 7 também aparece de maneira marcante nas festas e leis judaicas, especialmente nas 7 festas descritas em Levítico 23. Essas festividades não foram instituídas ao acaso. Cada uma delas tem um propósito espiritual profundo e é organizada em ciclos de 7 dias ou semanas. A Páscoa, o Pentecostes, o Tabernáculo e outras celebrações seguem uma ordem divina de 7, demonstrando como Deus ordenou o tempo e a vida religiosa de Israel. Através dessas festas, o povo era constantemente lembrado da santidade e da perfeição de Deus, assim como de sua provisão e cuidado. O número 7, mais uma vez, surge como o padrão de Deus para a adoração e a renovação espiritual. Além das festas, o número 7 também está presente nas leis sobre o descanso da terra. A cada 7 anos, o povo de Israel deveria observar um ano sabático, durante o qual a terra descansava e os escravos eram libertados. Esse ciclo de 7 anos era uma lembrança de que a terra pertencia a Deus e de que o povo dependia de sua provisão. E, após 7 ciclos de 7 anos, chegava o jubileu, no 50º ano, quando todas as dívidas eram perdoadas e as propriedades devolvidas aos seus donos originais. O jubileu representava uma renovação espiritual e material para o povo de Israel, um tempo de restauração que refletia o caráter justo e misericordioso de Deus. Esses ciclos de 7 não são apenas tradições antigas, mas revelações sobre como Deus organiza o tempo e o espaço. Eles nos ensinam que a vida, assim como a terra, precisa de períodos de descanso e renovação. O número 7, portanto, é um lembrete constante de que Deus tem um plano perfeito para nós, um plano que inclui tempos de trabalho e de descanso, de celebração e de renovação. Se seguimos esse padrão divino, podemos experimentar a plenitude da vida que Deus deseja para nós. No entanto, ignorar esse ciclo pode nos levar à exaustão, à frustração e ao desequilíbrio espiritual. O número 7, nas festas e leis judaicas, nos convida a confiar nos tempos de Deus e a participar de sua ordem perfeita para nossas vidas. No tabernáculo, o número 7 também desempenha um papel crucial. Uma das imagens mais icônicas do tabernáculo era o candelabro de 7 lâmpadas, descrito detalhadamente em Êxodo 25, 31 e 40. Esse candelabro não era apenas uma peça funcional para iluminar o espaço sagrado, mas tinha um significado simbólico profundo. As 7 lâmpadas simbolizavam a presença de Deus,
a luz divina no meio do povo de Israel. Cada uma dessas lâmpadas refletia a perfeição e a plenitude da luz de Deus, que iluminava o caminho do seu povo. O candelabro era feito de ouro puro e esculpido com perfeição, representando a glória e a santidade de Deus. E o número 7, mais uma vez, estava presente como um símbolo da totalidade e da perfeição divina. O candelabro de 7 lâmpadas no tabernáculo também aponta para a revelação de Deus ao seu povo. A luz era um símbolo da verdade e da sabedoria divina, e as 7 lâmpadas representavam a plenitude dessa revelação. Através da luz, Deus guiava o seu povo, mostrando-lhes o caminho da justiça e da santidade. Mas por que 7 lâmpadas? Porque o número 7, como vimos, é o número da perfeição e da totalidade. Ele reflete a perfeição de Deus em todas as coisas e seu desejo de que o povo também caminhe na luz perfeita. O candelabro, portanto, não era apenas um objeto decorativo, mas um símbolo da presença contínua de Deus no meio do seu povo, guiando-os e iluminando suas vidas. Além do candelabro, o número 7 também aparece em outros elementos do tabernáculo e do templo. As instruções para a construção do tabernáculo estão repletas de referências ao número 7, mostrando como cada detalhe foi meticulosamente planejado para refletir a santidade de Deus. Desde os 7 ramos do candelabro até os 7 altares de sacrifício, tudo apontava para a plenitude e a perfeição da adoração a Deus. Esses detalhes nos lembram que, quando adoramos a Deus, devemos fazê-lo com reverência e atenção aos detalhes, reconhecendo a perfeição de seu plano e sua presença em nossas vidas. O número 7, no tabernáculo e no templo, é um símbolo constante da luz, da verdade e da santidade de Deus. No último livro da Bíblia, o Apocalipse, o número 7 aparece com ainda mais força. Logo no início, somos apresentados a 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, todos simbolizando eventos e revelações que moldam o destino da humanidade. O número 7, no Apocalipse, representa o ciclo completo do plano de Deus para o mundo, desde o julgamento até a redenção. As 7 igrejas, por exemplo, são símbolos das diferentes fases da história da igreja, cada uma com seus desafios e triunfos. As 7 trombetas e os 7 selos, por sua vez, representam os julgamentos divinos que trarão justiça ao mundo, enquanto as 7 taças de ira são o ápice do julgamento de Deus sobre o mal. As 7 igrejas mencionadas no início do Apocalipse representam diferentes períodos da história da igreja e também diferentes tipos de fé e devoção. Cada igreja tem suas virtudes e falhas, e através dessas cartas, Deus instrui e exorta os crentes a permanecerem firmes na fé. O número 7, mais uma vez, simboliza a totalidade da Igreja de Cristo, abrangendo todas as épocas e lugares. Mas o que é ainda mais fascinante é como o número 7 é usado como um código divino, revelando o destino da humanidade. Os 7 selos, trombetas e taças são todas partes de um plano maior, que culmina no estabelecimento do reino de Deus na Terra. Por fim, o número 7 no Apocalipse também aponta para a consumação dos tempos e o início de uma nova era. Após o julgamento e a purificação do mundo, Deus trará uma nova criação, onde não haverá mais dor, morte ou sofrimento. O número 7 no Apocalipse não é apenas um símbolo de julgamento, mas também de renovação e esperança. Ele nos lembra que, apesar das tribulações e desafios, Deus tem um plano perfeito que será cumprido em seu tempo. O número 7, portanto, é uma mensagem de esperança para todos os que seguem a Deus, garantindo que, no final, a justiça e a paz prevalecerão. Assim, o número 7, que aparece tanto no início quanto no fim da Bíblia, nos revela o caráter imutável de Deus e seu plano perfeito para a humanidade. Quando analisamos profundamente o número 7 nas Escrituras, percebemos que ele é muito mais do que apenas um número. Ele simboliza a perfeição,
a completude e a santidade de Deus. Desde a criação até o Apocalipse, o número 7 nos lembra que Deus tem um plano completo e perfeito para o mundo e para nossas vidas. O fato de que o número 7 aparece em momentos tão cruciais da história bíblica revela que Deus opera de forma ordenada e intencional. Ele não faz nada por acaso, e o número 7 é uma prova disso. Mas o que isso significa para nós, hoje? Como o número 7 pode influenciar nossas vidas e nossa fé? A resposta está na compreensão de que Deus, assim como completou a criação em 7 dias, também está trabalhando para completar sua obra em nós. O número 7, portanto, é um convite para que confiemos no plano de Deus. Ele nos lembra que, assim como há tempos de trabalho e descanso na criação, também há tempos de renovação e esperança em nossas vidas. A cada ciclo de 7, Deus nos chama para um novo começo, uma nova oportunidade de crescer em nossa fé e nos aproximar dele. Seja nas festas e leis judaicas, no tabernáculo ou no Apocalipse, o número 7 sempre aponta para a perfeição e a renovação. Ele nos ensina que, em todas as fases da vida, Deus está presente, guiando-nos e completando sua obra em nós. O número 7, portanto, não é apenas um símbolo do passado, mas uma realidade viva e presente em nossas vidas. Um lembrete constante de que Deus está no controle e de que seu plano será cumprido. Finalmente, o número 7 nos desafia a viver com esperança e expectativa. Ele nos lembra que, assim como Deus completou a criação e estabelecerá um novo céu e uma nova terra, Ele também completará sua obra em nossas vidas. Podemos descansar na certeza de que, no tempo certo, tudo será revelado e todas as coisas serão feitas novas. O número 7, portanto, é um símbolo de fé, esperança e renovação. Ele nos inspira a continuar firmes, sabendo que, assim como no 7º dia Deus descansou, nós também encontraremos descanso e paz na plenitude de seu plano. Que o número 7 seja um lembrete constante de que, com Deus, tudo está completo e perfeito. O número 7, que aparece de forma tão poderosa em toda a Bíblia, é mais do que um simples número. Ele é um símbolo da perfeição e da completude de Deus. Um lembrete de que tudo o que Ele faz tem um propósito e um tempo. Desde a criação do mundo até o Apocalipse, o número 7 nos ensina que Deus é soberano e que seu plano está se desdobrando de maneira perfeita. Não importa o que enfrentemos em nossas vidas, podemos confiar que, assim como Deus completou a criação, Ele também completará sua obra em nós. O número 7 nos convida a viver com fé, sabendo que, no final, tudo será renovado e feito perfeito novamente. Que possamos confiar no tempo de Deus e descansar na certeza de sua perfeição. À medida que chegamos ao final deste vídeo, é impossível não refletir sobre a profundidade e a riqueza do significado do número 7 nas Escrituras. Ao longo da Bíblia, vimos que esse número não é apenas uma referência numérica, mas uma assinatura divina, marcando os momentos mais importantes da história da salvação e revelando a perfeição do plano de Deus. Desde a criação do mundo até as revelações apocalípticas, o número 7 nos lembra constantemente de que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele orquestra tudo com uma sabedoria e perfeição que transcendem nosso entendimento. Cada ciclo de 7 na Bíblia, seja nas festas judaicas, nos anos sabáticos ou nos elementos do tabernáculo, aponta para uma verdade maior. Deus nunca deixa sua obra inacabada. Ele sempre completa aquilo que começa. Para nós, isso é uma mensagem poderosa de esperança e confiança. Assim como Deus completou a criação no 7º dia, Ele também está completando sua obra em nossas vidas, mesmo que às vezes não possamos ver o quadro completo. O número 7 nos ensina a confiar no tempo de Deus, a entender que há um ritmo divino em tudo o que acontece e que, assim como no 7º dia Deus descansou, haverá um tempo de descanso e paz para nós também. E no final,
Assim como o Apocalipse nos mostra, a justiça prevalecerá, a renovação virá e o mal será derrotado. O número 7 é o lembrete constante de que o plano de Deus é perfeito e que, no fim, tudo será restaurado e completo. Se essa jornada pelo significado do número 7 tocou algo dentro de você, eu encorajo você a continuar buscando mais. A Bíblia está repleta de mistérios e mensagens poderosas que podem transformar a maneira como vemos o mundo e como vivemos nossas vidas. Aqui no canal, nossa missão é explorar esses mistérios juntos, mergulhar nas Escrituras e descobrir as verdades profundas que Deus tem reservado para nós. E se este vídeo trouxe valor para você, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos como este. Nós estamos apenas começando nossa jornada pelos mistérios da Bíblia, e muitos outros segredos ainda estão por vir. Além disso, se você conhece alguém que se interessa por esses temas ou que poderia se beneficiar dessa mensagem, compartilhe este vídeo. Vamos juntos espalhar o conhecimento da Palavra de Deus e ajudar mais pessoas a entenderem a profundidade e a sabedoria contidas nas Escrituras. E claro, deixe seu like e comente abaixo o que você achou deste vídeo. Sua participação é muito importante para nós e estamos sempre atentos aos seus comentários e sugestões para novos temas. Não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for postado. Assim, você estará sempre por dentro dos nossos próximos conteúdos. O número 7 é só o começo. Existem muitos outros mistérios esperando para serem descobertos nas Escrituras, e nós vamos explorá-los juntos, passo a passo. Fique ligado, porque nos próximos vídeos vamos continuar nossa busca por conhecimento, sempre com o objetivo de entender melhor o plano de Deus para nossas vidas. Nos vemos no próximo vídeo.